Num país onde o conhecimento deveria ser o maior escudo de proteção, mulheres enfrentam uma batalha diária dentro das instituições acadêmicas. Ele não falava comigo como estudante, não tinha horário para mandar mensagem. Ele enviou uma foto para ela, a foto do dele para ela. A instituição colou muitos panfletos contra assédio nas universidades. Colou muitos panfletos e eu olhei aquilo como muita hipocrisia da parte da instituição. 8 vozes corajosas partilharam suas experiências, revelando um padrão alarmante de assédio e impunidade. Este documentário mergulha no silêncio ensurdecedor que encobre os corredores das universidades, procurando expor a verdade e provocar a mudança que tanto é necessária. O Media Lab, numa parceria com o jornal Evidências, conduziu uma investigação que durou 9 meses em 4 instituições de ensino superior no país. A primeira vítima chamaremos por Cristina. A sua história de assédio começou disfarçada de uma porta de oportunidades que pudesse lhe dar asas para voar profissionalmente. Eu recebi o convite quando estava a fazer o segundo ano da minha licenciatura. Recebi o convite através de um docente. Ele instruiu-me para que eu fosse à faculdade e fosse ter com um funcionário da faculdade para que ele me levasse ao coordenador do projeto cá em Moçambique. Depois do convite, sucederam-se as oportunidades de trabalho ligadas ao projeto Climatil. Marcou-se uma viagem para a Zona Norte, primeiro, para fazer o lançamento do projeto na Zona Norte e depois para a Zona Centro. E na viagem nós éramos 4 e eu era a única do sexo feminino. Estando em Nampula e na Beira, eu não senti nenhum constrangimento. Em algum momento eu me senti segura, pois estava com docentes e eu vi naquilo uma oportunidade. Então, poxa, eu estava diante de mestres. Então, para mim não havia nenhum problema, apenas um momento de aprender. Uma viagem estratégica, fora do país, distante de tudo e de todos. Havia necessidade de se fazer uma viagem para a África do Sul, para se conhecer, para que nós fôssemos em algumas universidades, então fazer algumas entrevistas, perceber como é que são as universidades na África do Sul em comparação às universidades nacionais. A planificação da viagem, que supostamente era de trabalho, foi rápida que a vítima sequer prestou atenção aos mínimos detalhes. O docente acusado de assédio havia feito a reserva de um quarto para 2, uma espécie de lua de mel, tal como revela este documento. Quando chegamos no meu quarto, como eu pensei, né? Eu entrei e ele de seguida entrou. Então eu perguntei a ele por que ele estava a entrar no quarto, né? Porque de início eu pensei que ele talvez só estivesse a me ajudar com as malas. Então ele iria entrar e pronto. Mas o problema foi quando ele meteu as malas dele. Então eu perguntei por que ele estava a meter as malas, por que ele estava a ficar ali, né? Então ele disse, porque nós vamos ficar aqui, vamos ficar juntos, vamos dormir juntos. E aí começou o terror. Não acreditei. Olhei para ele, sério? Ele, sim, vamos dormir juntos. Então eu saí do quarto, fiquei no corredor do quarto. Ele depois saiu, depois ele disse, olha, eu estou surpreso com a tua reação. E eu disse a ele que eu não esperava aquilo, né? Após o episódio, e já traumatizada, a vítima buscou ajuda junto da UEM, partilhou com a universidade vários documentos, desde o contrato ligado ao projeto, as atividades que liderou ligadas ao mesmo, bem como os tratos de conversas de WhatsApp que teve com o indiciado.
Nas conversas, o acusado pede que a estudante não o chame de docente e busca quebrar qualquer tipo de formalidade. O caso chegou aos ouvidos da University College London, que, através desta carta, instou a UAM a investigar o caso. Escrevo-lhe em caráter confidencial a respeito de uma alegação de má conduta sexual envolvendo um acadêmico e uma estudante da sua universidade, que foi trazida ao nosso conhecimento. Consideramos que, dadas as circunstâncias, é apropriado divulgar-lhe as informações que nos foram transmitidas para que possa conduzir a sua própria investigação de acordo com as suas políticas relevantes. A UAM até fê-lo, mas apesar das evidências apresentadas pela vítima, diz não haver matéria para incriminar o docente acusado. Ainda assim, alega ter repreendido verbalmente o docente em causa. Acompanhamos uma notícia a nível da imprensa de uma estudante que sofreu assédio a nível da instituição e chegou a viajar até a África do Sul. Como é que terminou este caso? Terminou porque foi houve um processo, não é? E que fez-se uma investigação e chegou-se à conclusão que o que se devia, chamou-se a atenção ao professor do que tinha acontecido, mas não houve assim matéria de criminal, não é? Houve indícios e chamou-se a atenção ao professor ao nível da comunidade universitária. Fechou-se o processo e também a universidade pediu desculpas à rapariga. Será um mero pedido de desculpas suficiente para reparar os danos causados a esta vítima, especialmente considerando que o Regulamento de Prevenção e Combate ao Assédio da Universidade Eduardo Mondlane, de 2022, preconiza no seu artigo 15 o apoio psicossocial às vítimas. Porém, há uma discordância entre o enredo deste caso e as diretrizes estabelecidas. Por que repreender alguém que se declara inocente quando o regulamento já mencionado contempla a advertência como uma das medidas disciplinares? Diante disso, optamos por solicitar as evidências da investigação conduzida pela UAM e fomos confrontados com a seguinte resposta. Relativamente ao pedido de informação sobre a denúncia de assédio sexual, a Faculdade de Educação informa. Quanto às evidências, o sigilo profissional não nos permite fornecer qualquer documento. E contactamos as pessoas que compunham a comissão de inquérito para investigar o caso. E quase que todas não quiseram prestar qualquer tipo de declaração. A única pessoa que nos respondeu foi o professor Parafino, porém, já nas vésperas do fim do seu mandato como diretor da Faculdade de Educação. Contactamos também o antigo reitor da Universidade Eduardo Mondlane, Orlando Quilambo, que através de uma mensagem de texto revelou que não podia prestar qualquer tipo de declaração porque havia cessado as suas funções como reitor. Mas quem é este docente acusado de assédio? Chama-se Patrício Langa, docente na maior e mais antiga instituição de ensino superior em Moçambique. Patrício é professor associado de Sociologia e Altos Estudos de Educação. Foi assessor do antigo reitor da UAM, Orlando Quilambo. Patrício foi coordenador do projeto Climatio em Moçambique, o mesmo projeto que lhe permitiu integrar a estudante assediada. Boa tarde. Boa tarde. Falo com o professor Patrício Langa. Sim, com quem falo? Aqui fala Isneta Marrov, do Jornal Evidências. Alô? Aqui fala Isneta Marrov, do Jornal Evidências. Sim? Sim, professor. Nós queríamos, na verdade, uma reação sua sobre o caso de 2022, onde o professor Langa é acusado de assediar uma estudante. A UCL reagiu, disse que a UEM pediu desculpas aos estudantes e queremos ouvir o posicionamento do professor com relação a esta resposta que a UCL deu. Pergunta à universidade. O professor não tem nada a dizer? Desliga. Vamos lá tentar mais uma vez. Contactamos também a University College London para falar sobre o caso que envolve o professor Dr. Patrício Langa, mas não tivemos nenhuma resposta.
O assédio é um ato lamentável que tem estado a acontecer muito na nossa sociedade neste momento, infelizmente. Tem um impacto negativo porque pode fazer com que o aproveitamento escolar dos estudantes reduza bastante. Pode causar também desistência de ir à escola. E foi o que aconteceu com a Mércia, ex-estudante da UEM. Deixou de sonhar com uma formação superior por conta do assédio. Os docentes não me deixavam em paz. Todos os dias eu tinha de lidar com essas situações de assédio e era muito constrangedor para mim. Há um docente que me fez reprovar a cadeira por 3 vezes e dizia que se eu não abrisse as pernas, ele nunca ia me deixar passar, eu nunca ia sair daquela faculdade. E conta que chegou a culpar a si mesma por todas as vezes que sofreu assédio. Tentei até usar roupas mais largas, porque pensei que as roupas que eu estivesse a usar estivessem a mostrar muito o meu corpo e isso fizesse com que os docentes me olhassem, mas só piorava. Mércia não é a única nesta situação. Há muitas, mas sofrem caladas. O Media Lab decidiu conduzir um inquérito envolvendo algumas estudantes universitárias e os resultados são de dilacerar o coração. Pelo menos 1000 mulheres que frequentam o ensino superior em Moçambique sofrem ou já sofreram algum tipo de assédio. E desse universo, só 60 pessoas, o que equivale a 6%, é que já denunciaram. E das que denunciaram, apenas 6 tiveram seus casos resolvidos. Das 1000 mulheres que revelaram ter sofrido assédio, 50% são da Universidade Eduardo Mondlane, 26% da Universidade Joaquim Chissano, 16% da Universidade Pedagógica e 8% da Unipungue. Dados extraídos do estudo sobre assédio sexual e abuso sexual nas instituições de ensino superior na província de Tete, realizado pelo Centro de Estudos e Empoderamento da Juventude, Galamukani, em 2022, revelam que numa amostra de 223 estudantes do sexo feminino, 160, equivalente a 71,7%, denunciaram assédio sexual contra os seus docentes durante entrevistas realizadas por esta organização. Um estudo realizado pelo Centro de Gênero e Direção de Pós-Graduação da Faculdade de Educação e Psicologia, em parceria com a Associação H2N, sobre a prevalência de casos de assédio sexual na Universidade Pedagógica de Maputo, aponta que 66 estudantes, um total de 189 participantes, relataram casos de assédio sexual. Um terreno fértil para o marido de docentes que transforma a academia numa espécie de buraco do diabo, onde o assédio sexual e o abuso de poder têm, em princípio, meio, mas nunca um fim. Nós duas e outras meninas da sala, né, que sofreram este assédio, nenhuma de nós reportou. Nenhuma deu para o conhecimento aos superiores. Por quê? Porque cá na faculdade ou na universidade em geral, assédios não são levados a sério. É como se fosse um complô entre os docentes. Por mais que tu relates o que está a acontecer, o que vem a acontecer é que, para além de resolver aquela situação, você é que se lixa, né? Porque, ok, denunciaste e tal, a probabilidade de chumbares e não passar é muito grande. Estamos no campus da Universidade Pedagógica de Maputo. As histórias por aqui são desoladoras. As vítimas falam sobre anonimato, relatam perseguições e imagens de órgãos genitais partilhadas por um docente. Em conversas, né, sobre que ela também passou uma situação com o mesmo docente que estava a falar comigo e foi um pouco mais forte porque ele enviou uma foto para ela, a foto do pênis dele para ela. Alguns dos assediadores acompanham cada movimento das suas vítimas. Eu perguntei exatamente o que ele queria. Então, ele começou a relatar que desde o tempo que era meu docente, que me dava aulas, que ele já tinha uma atração por mim e ele começou a relatar várias vezes, dias diferentes. Começou a relatar a roupa que eu vestia, os cabelos que eu usava, quando eu saía, qual era a direção que eu tomava no final das aulas. Era como se estivesse a me monitorar de longe, só que eu nunca havia percebido, porque na sala de aula nunca percebi isso, nunca falou nada. Temos a consciência de que os casos não se circunscrevem à cidade de Maputo.
Em Tete, a realidade é cada vez mais avassaladora. O medo tomou conta das vítimas, não falam por nada, mas a direção da Unipungue confirma os casos de assédio e informa que há processos disciplinares em curso na universidade. Para nós reduzirmos esses casos, nós como instituição temos que ter medidas severas. Mas o que as universidades e entidades responsáveis por resolver esses casos fazem para acabar com os mesmos? O que nós fazemos nessas situações para esses casos de assédio sexual, portanto, é dirigirmos à instituição e trabalhamos, portanto, não diria que é um trabalho assim totalmente independente que é feito pela inspeção e tomando em consideração a complexidade. É uma questão complexa, mas não tira o mérito da necessidade de, como instituição do ensino superior, criamos mecanismos seguros, mecanismos efetivos para o combate deste mal. O estudante tem que ir ter aonde queixar. E a instituição devia ser um porto seguro para esse estudante, que está a pagar pelo serviço, pagando propinas. É que nós, como estudantes, temos medo de denunciar esses casos porque não queremos sofrer represálias, não queremos passar por essas situações de reprovar as cadeiras, porque isso acontece, é uma realidade. A instituição colou muitos panfletos contra assédio nas universidades, colou muitos panfletos e eu olhei aquilo como muita hipocrisia da parte da instituição. A UEM, por exemplo, após o caso envolvendo Patrício Langa, criou uma política anti-assédio, mas não é suficiente. Há muito por se fazer. Quando nós trabalhamos no estabelecimento, na elaboração deste instrumento, fizemos primeiro um inquérito dentro da universidade e que ficou visível de que há uma necessidade e daí foi aprovado pelo Conselho Universitário. Em 2023, a UEM suspendeu 2 docentes da Escola Superior de Hotelaria e Turismo em Inhambane. Esse é um dos poucos casos em que os assediadores são responsabilizados. Acontecem casos de assédio. Na implementação, já há colegas que foram afastados da universidade por causa destes atos de assédio. Infelizmente, até aqui contamos poucos processos disciplinares. Só que, por sorte, alguns conseguimos e terminaram em expulsão desses docentes. Deixaram de fazer parte do quadro da universidade. Mas estamos conscientes que é só a ponta do iceberg, é muito pouco para o que nós gostaríamos, muitíssimo pouco mesmo. Eu acredito que o que é necessário é transmitir-se confiança para que os estudantes se sintam à vontade em contar situações relacionadas a estas. É interesse do Gabinete de Gênero que esses casos sejam tratados administrativamente e judicialmente, porque é crime e as pessoas devem ser punidas por isso. É triste, né? É muito triste, porque no final do dia nós sempre nos perguntamos: será que essas pessoas não têm filhos, não têm filhas, não têm esposas? Como é que elas iriam lidar se fosse com uma pessoa da sua família? Até que ponto as pessoas que estão por detrás da implementação dos mecanismos de denúncia e combate ao assédio sexual nas universidades estão preparadas para acolher as vítimas e sancionar os assediadores de forma exemplar?